Uma linha de ministrações com relação a uma nova reforma, né? Iniciamos no primeiro mês, se há necessidade, será preciso uma nova reforma. Tivemos um resultado muito grande, muitas pessoas visualizando, muitas pessoas retweetando. Foram mais de 12 mil visualizações. Entendemos por bem que seria necessário dar prosseguimento nisso, e a gente tem vindo a cada mês com um tema específico. O segundo evento foi com o pastor Jamierson, uma reforma sem integridade. O terceiro evento com o pastor Edson Queiroz, que foi no mês passado, não há reforma sem missões. E hoje, com o tema não há reforma sem obras sociais. Tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Hoje nós acabamos sendo prejudicados, não por falta de atenção, mas não nos atentamos, portanto, falta de atenção, que hoje é o dia da marcha para Jesus. Então, as pessoas que vêm aqui no conselho normalmente não vão na marcha, mas tem um problema do trânsito. Então, ou seja, ali na Braslemes, algumas pessoas que comentaram já passaram, o CET já estava fechando algumas vias. Então, já recebi mensagem do pastor dizendo: pastor, estou parado no trânsito, estou preso aqui. Volta, pega engenheiro Caetano, para onde eu estou, não tem mais como voltar. Agora eu tenho que ir reto para entrar à esquerda lá embaixo. Então a gente acabou sendo prejudicado. Se nós tivéssemos nos atentado antes, teríamos mandado para todo mundo: vem pelo engenheiro para não pegar o trânsito. Mas Deus é bom, A gente crê na soberania de Deus. Quantos creem na soberania de Deus? Que Ele é soberano. Deus é soberano. Então, se Ele é soberano, meu irmão, quem está aqui é porque era para estar. E quem não está, porque era para estar. Amém? Nós cremos que Deus é soberano. Então, se você está aqui, é porque Deus tem algo para você hoje. Uma palavra que vai edificar a tua vida e que, inclusive, vai trazer em nós uma consciência daquilo que nós devemos ser como igreja. Amém? Então, eu queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, que nós investíssemos algum tempo em oração. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, que você possa orar pela nossa sociedade, pela liderança do nosso país, pelos políticos, pelos líderes, que você possa orar pela igreja de Cristo, que você possa orar até por aqueles que você discorda da sua linha teológica, mas ore por eles, ore para que Deus atue na vida deles, para que haja mudança de vida e para que o nome de Deus seja glorificado. Fale com o Senhor neste momento. Paizinho, nós queremos a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Nós temos visto o professor e pastor Lidberg, um homem apaixonado por obras sociais, e comentando com ele sobre a linha que nós estamos vindo de ministração, ele falou: olha, como eu me identifico com isso? Eu falei: mas é por isso que o senhor está aqui, exatamente por isso. Então nós vamos recebê-lo hoje com uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Sentar, meus amados. A alegria é toda nossa em partilhar de banquete espiritual na manhã de sábado. Mas ele compete com adversidade.
levando aos princípios, aos valores cristãos. Glória a Então, Deus. por esta relação minha com a universidade, e cheguei a conhecer esses amados que eu estou aqui hoje. Então, aqui honra e a nossa gratidão a nosso Deus e Pai que dirigiu nossos passos desde os 19 anos de idade, quando entrei no reino de Deus e simultaneamente estava entrando também numa escola. Sou professor e pastor ao mesmo tempo, com alguns anos parados para fins de gestão escolar, mas sempre cuidando de seminários, de institutos, de igreja, de escola, sempre voltado a essa fase, eu entendo ser uma fase importante para todos aqueles que de fato se dedicam a ter uma vida plena, que é a vida que Jesus nos trouxe a ensinar aqui na Terra. Viver abundantemente. E para isso é necessário um processo de ensino, cuidar bem dessa parte, ensinar a caminhar, como está escrito aqui, biblicamente. Então, esta é a função que eu recebi com muita gratidão e tenho procurado desempenhar esse papel da melhor maneira possível. Deus me chamou para ensinar e tenho certeza que esta convicção tem me levado inicialmente a tomar uma decisão de que eu seria um homem de ação, sobretudo de ação. Não seria apenas o acadêmico da sala de aula ou o pastor dos púlpitos, mas eu seria um homem de ação, fundamentado numa reforma que hoje é necessário sim ser revista, fundamentado num educador chamado Anísio Teixeira, que foi um grande homem de pensamento e ação. São os pilares que vão formando nossas vidas. E quando começamos a ler com assiduidade os evangelhos, observamos que é impossível ser do reino sem estar com os pés na estrada, sem levar esta palavra até os confins da terra. Por esta razão, com esta preocupação que temos de fundamentar tudo, de encontrar princípios e raízes, aqui está um esboço do que eu sou hoje. Conhecendo a Sagrada Escritura, que me levou a descobrir os princípios da vida. E uma vida convicta, uma vida consciente de que estamos aqui porque há um Criador. E que não há uma só pessoa que esteja ao meu lado, ainda que distante, que não tenha sido criatura dele. Portanto, se eu tenho algo de bom a fazer nesta vida, é cuidar das criaturas do meu Criador. E essa consciência foi se desdobrando à medida em que fui estudando, sendo formando, e até hoje tenho certeza de que sou um aprendiz procurando ensinar e aprender ao mesmo tempo. Com a certeza de que nada faço e não devo fazer, se eu fizer, devo corrigir. Nada devo fazer que não seja para a glória do nosso Criador. Por isso, queridos, que eu não posso me render ao denominacionalismo, não posso me render a preconceitos religiosos. Há um Deus acima de tudo, Criador de todas as coisas, e que nos chamou para cuidar da sua criatura até os confins da terra. E toda e qualquer barreira que se levante contra este princípio maior, devemos saber ultrapassá-los com sabedoria, com sobriedade. Por essa razão, que eu agradeço este convite. Uma oportunidade de conhecer, exceto os meus alunos que estão aqui, todos os demais estou conhecendo hoje, são os que fazem parte da família da fé. São esses que fazem parte do que eu tenho chamado de tema para esta manhã. Reino de Deus, Assembleia de Cidadãos dos Céus. Este é o nosso tema. Os convido a abrir a Sagrada Escritura. O meu nome é Liliberg Moraes. Eu fiz tanto sucesso com a Liliberg Faria, mas Liliberg Moraes. Eu tenho uma beleza no meu nome que se chama Clemente. Graças a Deus eu sou Clemente também no nome. Liliberg Clemente de Moraes, sou filho
Natal, Rio Grande do Norte, nasci e criei lá, e depois, como caminhante, não parei mais. Já rodei essa pátria quase toda. Parte em missões, parte ensinando, algumas trabalhando, mas hoje eu conheço o quanto é lindo o nosso país e como ele carece de homens e mulheres de Deus para cuidar bem dele. Palavras de Paulo, carta dirigida a um povo como nós, só que estava na cidade de Colossos. Colossenses, capítulo 2. Vamos ver, verso 6. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Este seria o nosso primeiro argumento, explicando porque de fato somos Reino de Deus, Assembleia de Cidadãos dos Santos. Este tema é o que vai tentar responder por que argumentamos que é necessário sim uma reforma com obras sociais. Assim diz a Sagrada Escritura, Colossenses 2, principiando no verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Eis aqui o nosso ponto de partida. Estamos aqui porque estamos firmados na fé em Cristo. Não é por tradição. Não estamos aqui porque somos judeus. Não estamos aqui porque somos presbiterianos, pentecostais, católicos, batistas, por aí vai, bandeiras denominacionais. Só estamos aqui porque temos nossa fé firmada em Cristo. Paulo, conhecendo aquela realidade, já tendia a mesclar os compromissos e princípios. Paulo vai fazer aqui o que eu chamo de uma resumida confissão de fé. Eles prestem atenção. Quem participa desta igreja, no caso, Colossenses, deve ser aqueles que estejam, e aí a ênfase, enraizados, edificados e firmados em Cristo. Isso para mim é fundamental. Este é o ponto de partida e o ponto de chegada. Para lá, esquerda, direita, você já se desvia deste ponto. E aqui está um ponto de ebulição constante. Isso está um ponto de inconformidade. Que este mesmo autor vai dizer quando escreve aos Romanos. Uma das características do povo deste reino é não se conformar com o presente século. Que presente século é este? Ele vai escrever essa mesma carta, chamando a atenção para os cuidados, as possibilidades de corrupção. Certamente já era uma realidade naquele tempo também. Com esta identidade, nós vamos partir para a nossa caminhada. Nós vamos imaginar até onde estamos, mais ou menos 4 anos faltam para se celebrar 500 anos de reforma. E a nossa questão é que 500 anos de uma história, se ela não for uma história como chama a corrente francesa de história do tempo longo, uma história de eventos, e não de uma cronologia que vai ficando coisas para trás, mas uma história dos eventos, onde você vai observando o movimento, atualizando o movimento, sem deixar que as coisas fiquem para trás, sem esquecer do que lá atrás nos foi princípio. É essa história dos eventos que é para nós um fundamento importante para entender porque que um texto escrito
no primeiro século de cristianismo é tão atualizado hoje? Porque a história é realmente cíclica, ela dá esses giros porque ela é feita pela mesma natureza humana da primeira história. Nós somos as mesmas pessoas criadas lá atrás, com as mesmas possibilidades. O que inovamos foi ou a prática da bondade ou a maldade. Colocamos requintes nisso. É isso que precisa ser reparado. Porque isso só é reparado quando estivermos enraizados, fundamentados. E aqui eu vou passar da introdução para o próprio tema. Lembrando sempre disso. Paulo não diz que esteja apenas dentro da igreja. Aqui ele diz assim, esteja enraizado, firmado. Em outro lugar ele vai dizer, isto é que faz com que você não seja levado para um lado ou para o outro, por qualquer vento de doutrina. Isto é usado, por exemplo, no Salmo 1. Quem é o homem firme e forte que está lá? Que ele tem raízes profundas, num lugar de ribeiro, de muito movimento, onde a terra é mais mole, é lá dentro a raiz tem que ser mais profunda. Este é o cidadão do reino dos céus. Para fazer a transição, vou chamar a atenção apenas para uma coisa que às vezes também é esquecida. Paulo diz assim, cuidado para que ninguém vos escravize ou engane com as filosofias. Mas o que é filosofia? História das ideias. Então cuidado, porque isso aqui pode ser lido assim também. Cuidado para que ninguém vos escravize, vos engane com ideias teológicas enganosas. Que aí semeou sua filosofia, parece que filosofia paga tudo como se fosse uma coisa absurda, ateia e por aí vai. Filosofia é sabedoria. Cuidado. Cuidado porque, bom, já foi dito aqui hoje pelo nosso querido irmão. Cuidado com as falsas teologias, que são ideias de homens. Isto chama-se filosofia não. Filosofia é a história das ideias. Na teologia, na psicologia, no direito, que nós possamos abrir os olhos para esta advertência paulina. Aí começaremos a fazer a grande pergunta. Tá bom. Chegamos a uma reforma de um povo que deveria estar enraizado, fundamentado, seguro, esclarecido para não ser enganado nem escravizado. Chegamos a um movimento que chamou-se reforma e que nessa reforma mexeu com os valores da tradição de uma igreja que dominava o mundo por mais de 1000 anos. Sabe, precisou, imaginem a necessidade de ser a reforma um movimento onde a vida dos reformadores foi colocada em risco. Era mexer com o jogo de poder. Se queremos fazer uma reforma com obras sociais, coloca a sua vida em jogo. Prepare-se para a sua vida por justiça. Porque a necessidade de colocar este adendo à reforma, nesse conjunto de assuntos que está sendo trazido pelos irmãos desse conselho, que não há reforma e vai colocando as temáticas, não há reforma sem obras sociais, é caminhar na contramão de uma sociedade acostumada ao assistencialismo, de uma sociedade acostumada a chamar de pecador e não privilegiado os que padecem de fome e sede de justiça, acostumada a discriminar, como fez o velho Pedro, chamando de imundo a quem Deus havia criado. Se nós não abrirmos os olhos para isso, seremos uma gama da sociedade, uma ala da sociedade, a ratificar as injustiças cometidas contra a criatura de Deus Pai. E muitas vezes, para legitimar essa posição de conformidade com o presente século, temos a coragem de discriminá-los e chamá-los de filhos, não de Deus. Por isso, por essa razão, sofrem e padecem. Quanto a estas coisas, é bom lembrar que Deus vai nos ter de volta. Cuidado com as falsas teologias. Não haverá reforma sobre a social, por quê?
Seria um chavão? Não. Uma modernidade? Não. Por que não? Vamos chamar a atenção agora para o que eu elejo como a minha plataforma. Coloco isso na minha mesa, na minha casa, na minha igreja. Minha igreja no sentido de pastorear, a igreja do reino de Deus. Salmo 15, meus amados. Vamos ver. É de encher os olhos. O reino de Deus tem onde se enraizar. Chama-se a palavra de Deus. Graças a Deus. Não é palavra pontuada, escamoteada para satisfazer a esse ou aquele pensamento denominacional. A palavra de Deus não se rende a bandeiras. Ela é soberana, como foi definido Deus soberano. Glória a Deus. Se você não alcança, peça a Deus. Ele dá. Ele dá ensinamento. Em termos de igreja, não. Então pega. Deus não trabalha com esconderijos. Esses dias eu vi uma frase que eu procurei corrigir. Amavelmente, graças a Deus, eu procuro cuidar amavelmente quando vejo coisas que não concordo, que bate aquela vontade de agredir, eu volto, descanso para depois falar. Porque tem horas que é uma barbaridade. Alguém escreveu que, não me recordo o começo da frase, assim, que era o sorriso escondido de Deus. Deus não faz nada escondido. Essa é uma história de quem quer continuar obscurante, onde só os doutos, esclarecidos doutores sabem explicar as coisas para as pessoas. O único verdadeiro aqui eu me rendo chama-se Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É Ele que me ensina. Glória a Deus. É Ele que me esclarece. Não estou aqui porque tenho teologia, filosofia, pedagogia, mestrado, doutorado em educação. Não, não é isso. São ferramentas que foram possíveis a mim. Eu conheço homens e mulheres muito mais capacitados do que eu, que nunca pisaram um piso na faculdade, para falar das coisas do nosso Senhor. É isto que faz, para mim, todo sentido. Sentar ao lado de um homem que não estudou como eu estudei, orar com ele, ler a Bíblia e sentir o que Deus faz na vida dele, e ele me abençoa. É por isso que estamos aqui, irmãos. Não é porque temos títulos ou outras coisas que, às vezes, não é possível para nós. Ou, não às vezes, quase sempre. Né? No nosso país, quase sempre. Olhem, queridos, o Salmo 15. Eu vou ler os versos simples, nós vamos ler as versões que tiveram os versos pares, ou lendo ordenadamente. Olha que beleza está na palavra de Deus. Senhor, quem vai morar no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Leia o verso 2, por favor. Aquele que ama sinceramente da justiça, fala a verdade no seu Jesus. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Verso 4. Aquele a cujos olhos o reto é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Verso final, sim. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita contra o inocente quem assim procede, nunca será abalado. Eu trabalho em ética e cidadania na universidade, dizendo que cidadania é a condição para a possibilidade de viver em sociedade. Isso é traduzido como segurança. Segurança para ir e vir. Segurança para existir enquanto pessoa. Aqui é traduzido como é aquele que não será abalado. Ou seja, você está firme, você vai andar. Aqui tem algo que está escrito na carta que eu acabei de ler do Conselho de Pastores, que o nosso querido Cláudio vai divulgar oportunamente. Nós fomos enganados por algum tempo, nossa civilização humana, que é uma coisa é a vida espiritual, outra coisa é a vida material. Eu não sei como conseguiram tirar essa essência humana e tratá-la, se nós nem conseguimos ver. Olha o que é vã teologia.
essa linhagem de vã filosofia enquanto história das ideias. Observem que nós arrumamos explicações e de tanto repeti-las e exigi-las e alguma delas até obrigá-las a aceitarem, passava a ser tradição. Não, mas não é tradição. Eu escuto alguns doutores dizer que são pontos inegociáveis. Só vai ficando pior o remendo, porque com Deus não se negocia. Isto é para não dizer que não tem sustentação bíblica. Uma das chaves hermenêuticas que trabalhamos. Não fundamente uma doutrina, um ensinamento, uma orientação em apenas um versículo. A Bíblia é uma unidade. Dá trabalho encontrar a linha de raciocínio? Dá. Mas há um auxiliador à tua espera. Há um Espírito à disposição para esclarecer as nossas mentes limitadas. Mas há uma linha de raciocínio para entender. Como é que um texto escrito no Velho Testamento, anos e anos, séculos e séculos, vai coincidir com Atos 2? Escrito no primeiro século da era cristã. Olha agora Atos 2. E isso é para mostrar o que é fundamentar, realizar, firmar, enraizar em Cristo. Atos 2, nós vemos essa chamada de atenção de uma forma maravilhosa, que eu costumo sempre dizer, e conversei recentemente com um grupo de irmãos sociólogos. Eu não tenho autoridade para fazer isso agora, ainda estou pesquisando, mas essa história de comunismo atribuir-se a um outro pensador deve ser mais um dos equívocos, porque olha o que a gente lê no grego, lá no começo, diz assim, finalzinho do capítulo 2, verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós vamos fazer com essa história que estamos ouvindo? Aí vem uma resposta. Pedro respondeu, verso 31. Arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão dom do Espírito Santo. Pois a promessa, isso foi dito aqui hoje exaustivamente no cântico, é para vocês, puramente bíblico, para seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamou. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se de quê? Desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Estes convertidos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eis a palavra que colocaram um sufixo ismo, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o povo de Deus diga amém. Amém. Que maravilha, hein? Quando eu fico emocionado lembrar disso, eu fico me transportando para aquela época.
E este povo era simpático. Hoje nós vemos tanta brincadeira, desagradável, brincadeira bem entre aspas aí, desagradável com o povo de Deus, com os cristãos, piadas em programas de humor, piadas em altos escalões do poder público e da vida privada. Isso me entristece, e muito, porque nós vamos perdendo a simpatia. Nunca esqueci um dia que, em Fortaleza, quando dirigi o seminário da Presbiteriana Independente, nós acompanhamos um processo onde um juiz determinou o fechamento de uma igreja e o argumento dele foi, ao final do laudo, a igreja não é simpática ao povo da sua rua. Não entrei no mérito, não sou advogado, não domino essa ciência, mas só o fato que foi usar essa frase, não conheço o juiz, não conhecia nem conheço, imaginei que ele deve ter dado uma olhada nesse texto, talvez até conhecesse bem o texto. Os argumentos mais diversos me chamou a atenção isso. Pode ter explicações, não sei se botou até aqui a igreja, mas hoje eu me refiro à amplitude desta implicação. O povo de Deus é um povo simpático. Nós estamos conquistando o povo pela nossa simpatia? Ou estamos querendo igualar as ferramentas? Querendo igualar a forma de ser e se apresentar? Queremos ser máximo? Queremos conquistar quando mostramos a quantidade que somos? Tenho me preocupado com isso. Porque como cresceu este povo foi pela simpatia do quê? De uma vida traçada aqui no Salmo 15. Veja se não é isto que acontece. Eu diria, eu coloco isso, eu sempre faço, e dou muito de presente às empresas, eu mandando viagem, eu coloco isso. É como se fosse um cartão de visita. Eu faço pequenos banners e coloco. Somente o Salmo 15 não tem palavrinha nenhuma. É só o Salmo 15 para você refletir. Olha o que está escrito aqui, no livro que dizemos que é a palavra de Deus. E olha como isso foi vivenciado aqui, quando o Salmo 15 se realizou na pessoa de Cristo para toda a humanidade. Aqui está a aplicação de uma teoria, que para muitos é impossível. Daí a necessidade de obras sociais. O Salmo 15 foi escrito por um povo que já acostumado a viver num contexto de exploração do seu próprio povo, como dizia Neemias, que subiu a uma pedra, a um monte e olhou, mas como é possível explorarem a si mesmos? Hoje nós podemos dizer por que é possível explorar o outro, se eu sou capaz de explorar a mim. Isso é uma brincadeira? Isso que Cristo falou é mais um dos chavões? Ou nós somos incapazes de entender o que é isso? Porque se não bastasse, ele explica isso ainda de uma forma mais clara,
quando narra aquele encontro com um jovem confessional, porque quando perguntou o que era necessário para ser salvo, e Jesus descreveu, ele disse: eu faço tudo isso. Fechou a questão, já sou homem salvo? Mas aquele a quem ele dizia confessar fez mais uma pergunta. Só fez mais uma. E foi uma que nós chamamos de pergunta já respondida. Ah, é? Você já sabe tudo? Então você já é um membro dessa comunidade, já deve fazer muito tempo. Portanto, já que você sabe tudo, já é um confessional declarado. Eu quero te dizer que falta uma coisa. Mas como é no São 10 mandamentos, tem 11. O que está faltando? Eu não já sei a confissão de fé? Eu não já canto todos os cantos, eu não oro, não dou dízimo, oferta, canto, toco? O que é que falta mesmo? Eu parece que estou vendo aquela arrogância daquele jovem refletida hoje nessa possibilidade de ser o cristianismo apenas uma mera questão de prosperidade. Jesus disse: falta uma coisa. Só uma. Mas o que é? Vende tudo que você tem e dá às pessoas que têm necessidade. O jovem saiu muito triste, porque isso não era coisa que se dissesse a um jovem rico. Que blasfêmia! Fechou a cara e foi embora. Isso não se diz para mim. Eu sou um confessional. Amados, a obra social é necessária pelo desamor que campeia a vida humana. O desamor é crescente. O amor tem sido minguante, mas vivo em pessoas como todos que aqui estão. Vivo naqueles que amam a Deus e sabem que não haverá amor a Deus sem haver amor às pessoas. Fora isso, Tiago já disse: isso é brincadeira. E João disse: é mentira. Eu vi o irmão dizer hoje muito cedo aqui: ir para a rua, fazer manifestação e passeada sem cuidar da casa é uma hipocrisia igual. Por isso, vamos deixar o Espírito de Deus nos dê as orientações para que nessa manhã consigamos concluir esse objetivo. Reformas, sim. Sem obras sociais, não. E é este o elo que eu quero puxar para esclarecer. Juntando o que acabamos de ler, sempre chamando a atenção. É impossível fazer obra social que cuida da vida humana sem um princípio chamado amor. É impossível. Como já foi dito aqui pelo irmão Cláudio. Queridos, desde 1986, deixa eu ver se estou sendo, foi 84. Não faça as contas da idade não, que é 55 anos. Já vou fechar aqui. Em 84, eu já estava na Paraíba trabalhando com alfabetização. Depois, trabalhando em campanhas de seca, no semiárido nordestino, junto com duas instituições seríssimas, Visão Mundial e Diaconia, levando água para quem vivia lama, ensinando a quem nunca viu um caderno, nunca pegou num lápis, entrando nas suas casas cheias de santos e textos, sem nenhuma reserva. Não estou de olho nas suas aparências, no seu coração. Se o cristianismo não nos ensinou isso, é vã o teu cristianismo. Nós temos que olhar onde ninguém vê. Eu digo isso na minha sala de aula, os meus alunos escutam isso. Terceiro setor, que é teoricamente o caminho que nos ensina a trabalhar com boas obras, teoricamente, nas mãos de um teólogo é um primor, porque teólogo que estuda a palavra de Deus não será nunca teólogo se esta palavra não o transformar, que é o que diz agora Pedro. E Pedro era aquele homem que já sabe como era a sua atitude, um homem áspero. Quando disseram: o que vamos fazer com o que esse homem está dizendo aí? Ele disse: arrependam-se, mudem, revertam essa tradição forte que vocês têm, mudem. Parece que estou vendo ele mesmo ter dito: eu no passado disse a mesma coisa que vocês, chamei até de imundo, mas agora eu mudei. Teólogo é um homem que mudou pela palavra que o tocou, que o fez ser uma nova criatura.
As obras sociais feitas por quem está dentro deste compêndio sagrado, fundamentado, enraizado, orientado, tem uma máxima que deve ser escrita na testa do crente. Se um dia eu fosse fazer tatuagem, seria essa: não faça com a mão direita, o que fizer com a direita, que a esquerda não sabe. É contra a lógica de hoje. Obra social que tem que ir para a mídia para captar recursos. Aqui entra a minha contramão. Nas instituições, inclusive. Onde, para ser gestor de um projeto social, tem que assinar altos salários, grandes gestores capacitados para amar. Eu só preciso ser amado. E Deus já te ama o suficiente. Ceda isso. Ceda este amor de Deus. Você vai ver que capacitação Ele te dá. Para você olhar para o outro e dizer: é criatura de Deus. Deixa eu dividir a beca. Deixa eu dividir. Deixa eu dividir. É criatura de Deus. Isso já me emociona o suficiente. Comentava com o irmão que fui um pouco mais ali na Engenheiro Álvares, nessa rua grande aí, né? Fui ver até aquele prédio onde parece que ia ser uma academia militar. Subi à direita, tem umas comunidades necessitadas por ali. Andei por ali, ladeirado, subi, desci, entrei em casas e fiquei olhando como é necessário o povo de Deus despertar. São Paulo é uma cidade maravilhosa para se viver. É a Atenas de hoje. No sentido de se encontrar em cada esquina santuários. E Paulo dizia: mas ainda há uns conhecidos. Mas como eu posso dizer isso? Quanto maior a carência de obras sociais, é porque está refletindo um quadro estatístico de grande necessidade das pessoas. Só há justificativa para obras sociais havendo a carência das pessoas. E as pessoas carentes não são filhos do... Essa pergunta Richard Strauss fazia, que tentava ser um equilíbrio entre os exageros da teologia da libertação, que era para cuidar do corpo, e os exageros do fundamentalismo, que é só uma vida espiritual, quando na realidade a Bíblia o tempo todo dizendo: é inseparável. É inseparável. Ele fez o corpo, soprou na nariz no ar, ele se passou a ser uma criatura vivente. Não evangelizamos mortos, evangelizamos vivos, criatura vivente, que só é corpo e alma, ou corpo e espírito, como quiser interpretar. Este ser integral é que está passando a necessidade. Está passando aos olhos de uma igreja, as piadas aí, crescente. Ora, canais de mídia que nunca deu mínima para a igreja, hoje faz até musical evangélico. Porque nós somos uma clientela de 20 milhões. Entramos no jogo de uma lógica de consumidores. Em detrimento de um crescimento cada vez maior dos não consumidores. Quantos irmãos nossos padecem necessidades? Faz o levantamento. Porque em algumas igrejas acham que isso é impossível. Não, como é que se torna justo se não for pela palavra de Deus em Cristo Jesus? Como é que vai entrar nesse cenário de justificados se não há quem explique, se não há quem conviva, se não há quem seja simpático, uma vida convincente de que Cristo mudou minha vida? E por ele eu começo a saber que neste cenário, sim, eu sou aquele que divido, eu sou aquele que partilho. Estes nunca padecerão. Mas numa sociedade de outros cristianismos, está padecendo. E esta é a necessidade. Aqueles que servem ao Deus soberano Senhor, a um reino de Deus, cujos seus assembleianos, que são membros dessa assembleia, que são cidadãos dos céus e entendem essa palavra, estes sim, cumprem a palavra de Deus. Um justo ao meu lado nunca passará fome.
Perceberam que às vezes a gente não enxerga os meandros, porque numa palestra como esta, e aí era uma oficina, aliás, não era uma palestra, numa mesa redonda conversando, tinha uns 80 pessoas. E uma senhora levantou a mão e disse: eu sou prova de que membro de tal igreja, estamos dentro de um rebanho que nem todos entenderam ainda o que é chamar Jesus de Senhor. É por isso que quando ele voltar, ele já avisou que vai chegar uma multidão dizendo: meu Senhor, e ele vai dizer o quê? Nem te conheço. Então vamos prestar atenção nisso. Havendo homens e mulheres de Deus, que o amor brote e as obras sociais sejam feitas com compromisso, o justo não me negará. Deixa que eu creio. É esta a razão pela qual, quando me identifiquei, sou filho de um comerciante, não evangélico, espírita praticante, hoje ainda vivo, firme lá em Natal. Trabalhei com ele no centro André Luiz, atendendo multidão de pessoas, consultas médicas. Vi como ele fazia a mesa branca, invocando os espíritos para curar as pessoas. Neto de uma avó católica fidelíssima e um avô protestante. Era uma casa ecumênica, mas muito intolerante. Minha avó pegava pesado com meu avô. Meu pai já era mais fugitivo, nem ia para a mesa. Era espírita, né? A barra era pesada para enfrentar. Então, nesses contextos, eu vejo como Deus vai preparando a gente. Então, eu sou orar. Hoje, você é quase pastor. Preciso dizer mais. Olha que forma belíssima de se evangelizar. Ele sabia o neto que tinha, né? Então, ele fez um papel que hoje eu dou graças a Deus por ter usado ele. Digo isso para caminhar para o encerramento. A reforma sem obras sociais é o que, aí eu passo para o texto final, que é de Tiago. Tiago diz: reforma não era avivamento da fé? É. E se esta fé não tiver obras, o que é? Morta. Não precisa de teórico. Teórico só me ajuda. Teórico fundamental está aqui. Como que eu faço obra social sem fé? É com segundas intenções. Como eu falo isso? Segundas intenções não quer dizer más intenções. Outra coisa que precisa se corrigir. Só que nós não podemos ter segundas intenções. Nós temos que ter uma só. Em tudo que eu fizer, é para honrar e glorificar a Deus. No seu trabalho? Sim, no meu trabalho. É para o seu sustento. Teve muito de vida, gere trabalho, sejam bênção. A única reclamação que foi feita na Sagrada Escritura para a riqueza é: não acumule, que ela invade o coração. Quando disse, Reino de Deus devia ter agências. Agência não, eu tenho uma igreja. Discutir, não, vamos discutir, eu sou um sinônimo. Estou dizendo agência porque é como se fosse uma porta aberta para o serviço. Igreja não pode se fechar ao conceito antigo de tempo, onde só os escolhidos e privilegiados se entram, se fecham, cantam o louvor e vão embora, santificado, e o mundo que se vire. Igreja é para estar a porta aberta como aqui está. Qualquer um que passar por isso. Que exegese simples e direta. Sem pão não há paz. Como haverá paz havendo necessidade? A parada estratégica que eu me referi a uma irmã que me apresentava aqui como diaconisa. Chamou minha atenção os apóstolos naquele afã. Prega, caminhada belíssima. Cristo tinha acabado de descer assunto aos céus. E alguém chegou para os apóstolos e disse assim: olha, a obra está maravilhosa, mas tem um problema. Qual é o problema? É que o povo está reclamando ali atrás que está ficando um bocado de viúva e órfão sem ser atendido. Eles não foram chamar concílio para resolver o problema. Eles pararam tudo
Parem, vamos parar aqui. Porque nós precisamos escolher homens cheios do Espírito Santo para fazer obra social. Esse movimento chamado cristão, ao longo desses 500 anos ou mais anos, isso foi ficando deriva. Em outros ambientes, eu digo que isso tem uma lógica muito fácil de se explicar. A lógica do mundo presente e do mundo dominante, que é aquela a qual já foi dito: não se conforme. O apóstolo Paulo já dizia: não se conforme, não aceite. Digo-vos o mesmo: não aceite. Não vão para as ruas dizendo Cristo salva e deixando atrás o lamento da fome, da dor e da enfermidade. Num país de tanto choro e tanta necessidade. Quando iniciei o trabalho com droga dependentes em 86, também em Campina Grande, eu pude perceber isso em 86. Hoje, quando eu vou tratar dos projetos da Cracolândia e estas confusões legais, querendo dar respostas oportunistas, como sempre aparecem por parte de alguns governantes, querem tratar a força. Ora, é desconhecer uma química, é desconhecer uma relação social, é não perceber que a droga ela é substituto da falta de amor e da falta das necessidades físicas. Estas coisas têm que ser estudadas nas raízes. Falo por ter feito já especialização na área médica deste assunto na Universidade de Santa Catarina. É para isto que faremos obras sociais. É por isso que precisa ser revista. É por isso que a reformada sempre se reformando, que parou no tempo, precisa se reformar, entre outras coisas, nesse sentido. Sem obras sociais, a igreja ficará de novo no mausoléu de uma fé morta como um cristiano. É fundamental, amados, cuidar das pessoas. Não ao assistencialismo. Não à sustentação da miséria. Devem ter observado que eu não usei a palavra pobreza. Falei miséria o tempo todo. Que é aquela necessidade que atinge o coração. Que é aquela necessidade que desfigura a criatura de Deus. Pobreza não atinge. Vivi entre os pobres e vivo andando entre eles. Atribuindo a pobreza àqueles que não têm as condições socioeconômicas e políticas que não têm. Mas não se engane. Muitos são muito mais felizes do que eu. Não lhes falta o pão. Pode não ter internet. Pode não ter isso, não ter aquilo. Mas é esse recorte que é preciso ser feito. Não estamos discutindo pobreza. Estamos discutindo miséria humana. Que cidades amam a vida simples. Querem a vida simples. Associam a vida simples à vida pobre. A pobreza é ligada exatamente à questão de posses. E não há condenação para quem tem as suas posses, e delas glorifica o Senhor. Contudo, faça a mesma referência que fez Jesus. É difícil, hein? E aí eu termino dizendo: nós não estamos isentos de idolatria. Tenho dito em outras falas: cuidado, pode ser dinheiro o grande Deus do presente século. Onde por ele está se justificando tudo, se explicando tudo, não justificando, se explicando tudo, e algumas delas se justificando. Ora, observar um cenário mais presente para mim mais distante, é possível planejar a morte do pai para ficar com a herança. É possível planejar a morte da mulher amada, do marido amado, para ficar com a herança. É possível matar para ter as 50 reais. Essas coisas têm que ser ditas de outra forma. Aí querem combater violência com violência. Shalom é a nossa bandeira. Nós vamos lutar para um mundo melhor, sim. Sempre. Com paz. Pacificamente.
Mas isso não é alienado, não. O Santo Dinheiro me parece muito com uma força divina, demoníaca. A força, não me refiro ao papel, não. Vocês estão entendendo? Estou falando do papel necessário para as transações comerciais e outras. Estou me referindo ao que aí eu utilizo o Marx. O Marx exige um feitiço, um encantamento. Eu lembro de um determinado cidadão que mostra o pacote de dinheiro para a pessoa e diz: você quer isso aqui ou você quer ficar com isso? Lembra desse encantamento? Esse encantamento foi aquele. Lá de Adão e Eva colocados. É a mesma estrutura. Eu sei como te enganar. Eu sou príncipe disso. Eu sou príncipe disso. Eu sei como te enganar. Finalmente. O meu rebanho. Muitos trabalham. Muitos faltam à igreja. E eu pergunto a eles. Quando eu digo minha igreja, não quer dizer que as outras não sejam, mas é que eu não devo falar das outras. Por que não veio trabalhando, pastor? Meu irmão, mas no domingo, trabalhando, pastor. Trabalhando. Trabalho que Deus te deu foi. Então Deus te deu um trabalho para você não vir na igreja. Não, mas não é bem assim, é porque o trabalho está grande demais. Você não sabe parar. O trabalho está tomando espaço do sagrado, da intimidade. A preocupação é bem espiritual. Porque quando alguém não, eu estou trabalhando para sustentar a família, ora, isso, quem vai confrontar isso? Um pastor precisa. Precisa suavemente, amorosamente dizer: querido, eu já vi muita gente ganhar a vida inteira e perder nada. Querido, eu já vi altos salários, famílias destruídas. Eu já vi muitas coisas em 30 anos de ministério. Com carinho. Sempre assim. Aprendi assim. É assim que eu tenho sido. Evito essa história de disciplina, dessa coisa. Não. Eu percebo que eu estou em pé e que eu tenho que cuidar para não cair. Então eu olho para cada um desse jeito. Dá uma olhada, se precisa parar. Obra social, daqui a pouco, está sendo feita dentro da igreja. Por aqueles, aí põe as aspas dizendo, obras sociais espirituais. Para cuidar de quem não entendeu que Deus chamou para ser bênção. E a obra social é para ser erradicada, porque o reino estamos esperando, não há fome nem sede. É para isso que trabalhamos. A reforma deve ser nesse sentido. E aí paramos dizendo que Deus disse: o povo quer nos ver nessas obras sociais, não com mais uma pouquinha para receber verbas de governo. Esta é a reforma que eu julgo ser necessária. E esta prática social, poderíamos depois pensar em oficinas, onde se orienta como montar ONGs, como cuidar disso, de escola, pessoas agora dependentes, seria um outro tipo de trabalho. Mas nesse banquete espiritual, que vocês me dão a alegria de participar, eu queria ir para longe só para dizer isso. Não há nenhuma falta de fundamento na Sagrada Escritura para que a igreja ponha o pé na estrada, organize suas obras sociais, tenha suas instituições e cuide do povo. Que Deus abençoe.